Pessoal, seguinte, durante a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, das apostas esportivas, na manhã dessa terça-feira, o senador Cleitinho Azevedo, republicano aqui de Minas Gerais, portanto representante do estado lá no Senado, pediu para tirar uma foto com a influenciadora Virgínia Fonseca, que foi convocada a depor como testemunha na CPI. Antes da selfie, como todo mundo chama, o senador elogiou o plano de pré-treino da influenciadora. Pediu que ela parasse de divulgar bets e que mandasse um abraço para sua esposa e filha. A cena, lógico, viralizou nas redes sociais, foi alvo de críticas, mas o senador parece ter ganhado com isso. Não, Eduardo? Ô Júnior, primeiro deixa eu esclarecer para o ouvinte da Itatiaia, porque hoje nesses mundos a gente tem que falar e desenhar, senão o Eduardo está criticando os colegas. O que direi agora não é uma crítica ao editor dos temas que debatemos aqui, tá? Ele está corretíssimo e botou como os dois primeiros temas que mereciam. O que me entristece e que me diz que eu estou num outro mundo que não é o que eu gostaria de ter, é que nós tivemos ontem, como disse o Marcelo, a morte de um ícone da esquerda mundial. A morte de um cidadão que, se a esquerda fosse baseada no Mujica, eu seria de esquerda, não tem a menor dúvida. Não dá para ser esquerda igual o Lula, né? Caviar, o irmão lá numa daquelas firmas que estão roubando o INSS, ele conta 500 na China e fala que é esquerda. Eu não sou esquerda PT, mas sou esquerda Mujica, que nasceu, viveu e morreu, certo ou errado, na simplicidade. Esse homem não ganhou o espaço que devia na imprensa brasileira e mundial ontem. Mundial sim, brasileiro não. Ontem à noite morreu um cidadão que durante 98 anos espalhou paz e esperança pelo mundo. Divaldo Franco. Não é notícia. E nós estamos discutindo Cleitinho, Janja e Virgínia. Essa Virgínia, gente, agora tem uma tal de Duda Mendonça que namorou com o filho do Luciano Huck. Toda hora que eu entro na internet buscando notícia, que é meu trabalho, eu tenho que ver a notícia da Virgínia. Eu não quero saber da vida da Virgínia, mas é um inferno. Ela estava com 52 milhões, acho que ela foi lá no Senado, ela está com 100 milhões de gente seguindo. E o idiota sou eu quando eu falo, mas não me interessa a vida dessa mulher. Ô Júnior, por dever de ofício, eu vi o bastante, 10 minutos daquele encontro ontem, li a respeito, para descobrir que essa mulher ganhou no ano passado 750 milhões de reais. Isso, Júnior, é a síntese de que esse mundo que nós estamos vivendo abandonou de vez a necessidade de estudar, pesquisar, trabalhar sério, pensar, filosofar. Você abre um canal desse, começa a falar, fazer gracinha, sei lá, não sei o que e tal, põe os meninos na roda, crianças inocentes, que não deviam estar expostas, e vai faturando, e vira estrela. Aí vem um senador por Minas Gerais e faz aquilo. E é o candidato que está hoje na frente das pesquisas para ser governador de Minas. Ah, Júnior, alguém escreveu no UOL e eu assino embaixo, sabe? Parecia que a moça e todos não, né? E a maioria dos senadores, tudo tem 12 anos, Júnior. Ontem eu revivi uma quinta série, daquelas que a gente ficava cantando assim: se eu fosse um passarinho, eu queria ser um tucano. Não vão terminar, Tenho não. que parar, porque eu não posso continuar cantando. Júnior, eu tô no mundo errado. Marcelo, Eduardo falando dessa questão de parecer uma criança, né? E é interessante como é que a mensagem ali na semiótica é passada, né? Uma camisa, lógico, é da marca dela, que ela vende produtos e tal, mas uma camisa infantil. A garrafa rosa da Stanley, mas também infantil, com a marca dela. O cabelo solto, como se fosse um adolescente, um óculosinho de adolescente, um jeitinho de falar, parecendo ser a pessoa, a mãe novinha que não sabe de nada do que está acontecendo e não sabe por que está ali, sabe? Foi muito bem montado aquilo tudo, não foi não? Infantilizando, né? O Senado, o Congresso, né? Infantilizando um evento que teoricamente é sério. E digo mais, gente, deixa eu só te falar um negócio, só porque eu lembrei. A CPI, só para fechar. E o problema é que eu lembrava da Suzana von Richthofen toda hora. A imagem era muito parecida. Eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu. Ô Eduardo, eu e você que defendemos as CPIs ontem, né? O Júnior é contra, acha que é tudo um circo. Eu fiquei vendo aquilo ontem falando, poxa vida, o Júnior vai ter razão, né? Realmente
realmente ontem deu vergonha de ver a CPI. É vergonha. A bigorna da realidade caiu sobre vocês. Eu defendo porque eu acho que as CPIs trazem à tona muitas coisas importantes para o país. Acho que ali é o palco realmente para se fazerem denúncias, cobrar esclarecimentos. Então defendemos aqui a formação da CPI do INSS, mas ontem foi um episódio muito ruim. E aí eu fiquei pensando, né, vendo o Cleitinho, representante de Minas lá, eu senti um pouco de vergonha. Acho que nós já tivemos tantos senadores que vergonharam Minas, né? A gente teve senador envolvido com denúncia de tráfico de droga, nós tivemos senador envolvido com corrupção, né, que até mandou matar familiar. Quer dizer, Minas Gerais já teve muito senador que nos envergonhou, né? Mas ontem, a forma como o Cleitinho tratou a sessão me envergonhou. Porque ali a gente pode criticar a Virgínia, a gente pode questionar o papel dela ali, mas ela foi para dar umas respostas num trabalho que está sendo feito há algum tempo. E uma CPI importante. Uma CPI que está apurando as bets, né, as casas de apostas que influenciam a vida de milhões de brasileiros. Então, um senador da República, ele não pode pedir para tirar foto com uma testemunha, ele não pode discutir pós-treino, e isso envergonhou Minas Gerais. Eu acho que o Cleitinho, né, que tem um papel nas redes sociais muito forte, deveria repensar um pouco das suas atitudes. Juro, eu fiquei com vergonha de 3 coisas de anteontem para cá. Primeiro, o ministro Gilmar Mendes, sempre ele, dá uma canetada dizendo que ela podia ir lá, mas que ela não era obrigada a falar nada. Bom, mas isso ele faz para todos, né? Mas continua me envergonhando. Segunda vergonha, posicionamento do senador que está na frente das pesquisas para o governo de Minas. E a terceira vergonha, o Travassos acabou de me impor agora. Ele falou que a Janja pode até ser uma grande líder brasileira, até sucessora do marido. Eu não vou aguentar, né, gente? Aí eu não vou aguentar, tentando achar alguém. Eles estão tentando achar alguém. Não, mas ele não está perdido. Mas aí ele vai falar assim, eu quero a Janja. Não. Acha alguém que já morreu, pelo amor de Deus. Ô, William, deixa eu trazer você para essa conversa aqui que envolve o Cleitinho. Agora, fato é que ele, como um político de redes sociais, a gente não pode negar isso, que ele sabe fazer isso muito bem, ele cumpriu o papel dele ali. Tirou uma selfie, fez um videozinho, vai postar e deve ter dado muito like. Então, esse deboche, né, que aconteceu no Senado, a gente não pode tirar uma parte da fala do Cleitinho cobrando dos senadores a regulamentação, uma fiscalização maior, todos os projetos que foram apresentados, porque ele questiona o Senado. Né? A fala dele, de início, ele cobra dos senadores uma postura em relação às bets. A gente não pode esquecer disso. Depois que ele manda o recado dele, aí ele vai pro show. E aí eu até vejo como uma estratégia de marketing, para além de projetar o nome dele, ele não tinha dúvidas. Tem uma história do Bolsonaro, que ele estava, se não me falha a minha boa memória, com o Tarcísio, eles foram inaugurar uma ponte. E aí ele falou assim, acho que o Tarcísio falou que você tá sem capacete. Aí ele falou, cara, vamos sem capacete, porque é o seguinte, a inauguração de uma ponte, ninguém vai falar sobre isso, mas o fato de eu estar sem capacete vai chamar a atenção para a inauguração da ponte. Que péssimo exemplo. Sim, eu concordo com você, mas a gente precisa entender que nesse jogo que a gente está enfrentando, o Eduardo tocou num ponto aqui, o Cleitinho é o nome mais forte hoje nas pesquisas para o estado de Minas Gerais. E é por isso que eu acho que é importante a gente falar, porque o mesmo Cleitinho é aquele que cria um desvio numa determinada rodovia para as pessoas não pagarem pedágio. É o mesmo Cleitinho que está o tempo inteiro pegando o que está no Trend Tops de pesquisa na internet e está colocando como conteúdo. Ele grava um vídeo depois com um pré-treino dizendo o seguinte, olha, ela tá ali como testemunha. Ela não é uma pessoa que está sendo pressionada ou nada disso. A gente só quer entender como é que tá aquela situação. E eu fui lá e sou fã. Ok, eu não concordo, sabe, Marcelo? Eu acho que é um instrumento forte que nós temos dentro da política, a CPI. E estão brincando, banalizando, mas não é a primeira vez que a gente vê isso. Não. Agora, onde está a CPI do INSS, amiguinho? Ô Silvana, e essa questão envolvendo a CPI, que virou mais uma vez um circo, não é a primeira vez que a gente vê isso não, tá, gente? Não é a primeira vez não, tá? Porque pode parecer que é a primeira vez, né? E nem vai ser a última, né? E nem vai ser a última, CPI é isso aí. Infelizmente, né, Júnior, todas elas que a gente tem visto ultimamente têm sido nisso, principalmente quando a gente começou a ver televisionar, né? Tem um canal para isso, fica televisionando o dia inteiro. Então as pessoas que estão ali, elas se sentem na obrigação de aparecer mais do que as outras. Mas o que me chama a atenção? Você falou muito bem, os sinais, né? Ela não é boba, ela foi muito bem orientada pela equipe de comunicação dela para a vestimenta que ela teve. Engraçado que eu fiquei olhando e falei assim, eu já vi essa pessoa, porque eu não sabia quem era Virgínia, tá? Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto a pessoa.
E ela me lembrou exatamente da pinta da Suzane, porque cabelo a gente não tá falando que ela cometeu os mesmos crimes da Silvana, não. A gente tá falando de aparência, até tá? Porque Antes que alguém Silvana fale. não cometeu nada. Vamos falar da Suzane, né? Me tira dessa que minha situação já não é linda. Já falando na negócio dela, já fica Suzane. certo? Aqui. E aí ela foi não só infantilizada, a camiseta tem a foto da filha dela, uma calça bag muito larga, tênis. E assim, ela teve um momento que eu vi na internet, que em vez de chupar o canudo do copo dela, ela chupou o microfone, que ela confundiu. Super ensaiadinho, né? Claro. A gente vê nitidamente que a finalidade é para essa chamada de atenção. E aí eu me lembro que nestas mesmas CPIs, com essa vontade de aparecer, vários senadores escracharam e execraram testemunhas que tinham habeas corpus para não falar, mas foram assim, eles... Então, se ele tinha direito de não falar, olha, eu não vou responder nada, eu tenho um habeas corpus, me permite, não vou responder. Eles eram assim, inquiridos, reinquiridos, extorquidos, esculhambados. E isso não pode ser feito quando a pessoa é testemunha. Ontem foi tudo lindo, então eu vou te falar, eu já falei isso mais uma vez. Olha, inteligência tem limite, imbecilidade não tem. Ô Júlio, eu fico pensando naquele pai que está indo pro trabalho agora escutando a Itatiaia e que ontem de noite tomou conhecimento de que a filha ou o filho sonha em ser cientista. Sonha em ser um físico, um químico, criar soluções para os problemas do país. O pai deve falar assim, meu Deus, não faz isso não, meu filho, você vai morrer de fome. Vira YouTube. Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a defensora pública Silvana Lobo.